Bom dia, meninos. Como prometido para vocês, eu vou resolver as duas listas que eu encaminhei para vocês. Na primeira lista, nós temos o primeiro exercício que a gente trabalha também como força resultante. Nós temos o seguinte: qual é a força resultante do sistema? Nós temos um sistema onde nós temos duas pessoas empurrando uma caixa. Uma pessoa faz força de 150 newtons e a outra faz força de 100 newtons. Qual é a força resultante? É só a gente somar as duas forças. Então, vamos lá. Força resultante é igual a 150 newtons mais 100 newtons. Força resultante é igual a 250 newtons. É só somar as duas forças, já que as duas forças elas têm direção e sentidos iguais, tá? O exercício 2. Quando o ângulo entre os vetores força for 90 graus, essas duas forças produzem uma resultante que resultará em um triângulo retângulo. O cálculo da força resultante é feito através do teorema de Pitágoras. Qual é o valor da força resultante? Olha só, eu tenho uma força 1 que está nessa direção e uma força 2 que está nessa direção e eu tenho um ângulo de 90 graus. Então no exercício duas pessoas empurrando um barco. Quando eu aplico uma força nessa direção e outra nesta direção, a gente gera a força resultante nesse sentido aqui, ó. Então se eu vier aqui, ó, se uma pessoa puxa de cá, outra de cá, a força vai ser aqui, ó, força resultante vai ser essa linha formando o quê? Um triângulo retângulo, como diz o exercício. E para quem participou da nossa aula de experimental, a gente comprovou isso. Lembra que a gente colocou uma pessoa enrolada numa corda, um puxava de um lado, outro do outro, a pessoa ia para frente, ela vinha nesse sentido. Então nesse caso aqui foi a demonstração que a gente fez na prática dessas forças. E quando isso acontece, gera-se nesse sistema aqui um triângulo retângulo, nós temos que utilizar o teorema de Pitágoras. Olha, essa força aqui, ó, é a minha resultante. E ela é o KT, ela é o lado oposto ao ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é a minha hipotenusa. Então eu tenho força resultante ao quadrado, que é igual a força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado, tá? Teorema de Pitágoras. Essa força é 300 newton. Essa força aqui, ó, é 400. É o mesmo de cá, ó, 400 newton. Então a gente começa a aplicar aqui, ó. Força resultante é igual a força 1, 400 ao quadrado. Força 2, 300 ao quadrado. Então vamos lá. 400 ao quadrado, 160 mil, mais 300 ao quadrado, 90 mil. Força resultante ao quadrado é igual a 250 mil. Esse 2 está em potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então eu vou ter a raiz quadrada de 250 mil. A minha força resultante é igual a 500 newtons. Está aqui, utilizando o teorema de Pitágoras, tá? O exercício 3. Veja a figura abaixo. Estão submetidas duas forças horizontais de intensidade F1, 500 newtons, e F2, 400 newtons. Qual é a força resultante? Pessoal, nós temos aqui o sentido diferente. Então aqui eu faço força resultante é igual a 500 menos 400. Força resultante é igual a 100 newtons. Como uma está para cá, outra está para lá, eu tenho que tirar uma da outra, né? 500 menos 400, 100 newtons. Só isso. Exercício 4. Um carrinho de massa 10 kg, está aqui a informação, 10 kg,
é empurrado horizontalmente sobre uma superfície plana, horizontal, com força constante de 20 newtons. Nós temos a força aqui. A força de atrito entre as rodas do carrinho e o piso vale 5 newtons. Então, a minha força de atrito é 5 newtons. Sendo 10 metros por segundo ao quadrado a gravidade, a aceleração do movimento do carrinho é igual a... Olha, eu vou fazer o seguinte, força resultante vai ser igual a 20 menos 5. Tá? Eu tenho essas duas forças, essa aqui é contrária, o atrito ele está contrário. Então, força resultante é igual a 15 newtons. Agora ele quer saber a aceleração. Olha, força que é igual a massa vezes aceleração. Força vale 15, a massa vale 10, aceleração A. Então, A que é igual a 15 dividido por 10. A minha aceleração é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos ao exercício 5. Pessoal, no exercício 5, qual é a força resultante do esquema ao lado em que os vetores formam um ângulo de 90 graus? É o mesmo do exercício 2, tá? A diferença é que aqui essa força vale 30, essa 40, tá? Eu fiz a mesma coisa, esse 30 eu coloquei de cá, a minha força resultante é aqui a hipotenusa, então nós temos aqui força resultante ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao... Força resultante ao quadrado é igual a 1.600 mais 900. Força resultante ao quadrado é igual a 2.500. Força resultante é igual a raiz quadrada de 2.500. Força resultante é igual a 50 newtons. Ok? Vamos agora para a lista 2. Vamos lá, pessoal. A segunda lista traz no seguinte, o primeiro exercício, a seguinte pergunta. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma força cuja intensidade é de 60 newtons. Calcule a aceleração adquirida pelo corpo. Bom, basta a gente usar a fórmula força, que é igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. Força, nesse caso, 60 newtons. Massa, 4 quilos. A aceleração vai ser igual a 60 dividido por 4. A minha aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. Ok? Só isso. O exercício 2. Um carro com massa de 1.000 quilos, 1.000 kg, partindo do repouso, atinge a velocidade de 30 metros por segundo em 10 segundos. Calcule a intensidade da força resultante do exercício sobre o carro. Bom, para mim utilizar essa fórmula, eu preciso da aceleração e eu não tenho aceleração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a aceleração. Então, aceleração. Como que eu acho a aceleração? É a aceleração que é igual a velocidade, vamos fazer direto. Velocidade 30, tempo 10, aceleração que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos calcular a força. Força que é igual, vamos utilizar essa fórmula, 1.000 massa, 1.000 quilos, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Força que é igual a 3.000 newtons. Simples. O exercício 3 fala o seguinte: uma pessoa que na Terra possui massa igual a 80 quilos, qual o seu peso na superfície da Terra? Peso, hein, gente? E na superfície da Lua, considerando a aceleração gravitacional da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado e a aceleração gravitacional da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então o que a gente vai fazer aqui?
eu vou pegar aqui o peso da Terra. Peso é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração gravitacional. Peso, que é igual a 80 quilos, vezes 9,8. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter peso, que é igual a 784 newtons. Tá? Só multiplicar aqui. E no outro caso aqui, ó, nós temos essa gravidade. Peso, que é igual a massa, vezes aceleração. No caso aqui, nós temos peso, que é igual a 80 quilos, vezes 1,6. Peso, que é igual a 128 newtons. Então, uma pessoa na Lua, ela vai ter um peso menor devido à sua gravidade. Ela vai se sentir mais leve na Lua. Tá? O exercício 4. Um corpo de massa igual a 15 kg, move-se com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da força resultante? Só é a aplicação direta na fórmula. Força, que é igual a massa 15 vezes aceleração 3. Força, que é igual a 15 vezes 3, 45 newtons. Vou fazer direto, tá? O exercício 5. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atua duas forças de mesma direção. Elas têm a mesma direção, né? Só que os sentidos opostos, tá? Que correspondem a 60 e 20. Então eu tenho que fazer um menos o outro, tá certo? Determina a aceleração. Bom, eu tenho a massa, mas eu tenho que primeiro achar qual que é a força resultante. A força resultante é 60 menos 20. Força resultante nesse caso aqui é 40 newtons. Agora eu aplico na fórmula. Força, que é igual a massa vezes a aceleração. Força 40, massa 20, aceleração. Então a aceleração, que é igual a 40 dividido por 20. A aceleração, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? E a última, pessoal, fala assim, ó, um corpo de massa M, a massa é M, é submetido a uma força resultante de módulo F, adquirindo aceleração A. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro corpo, a massa é M e a aceleração é A. Tá? A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa M2 para que ela adquira uma aceleração 4 vezes esses valores. Então eu tenho uma força M e aceleração A. E eu tenho uma outra força, eu vou chamar de F', que representa metade da massa vezes 4 vezes a aceleração. Tá certo? O que eu faço aqui? Eu vou dividir esses dois. Então F' vai ser igual. Esses dois aqui eu vou ter M vezes 2A. Eu cortei esse com esse. Arrumando aqui, F' vai ser 2 vezes a massa vezes a aceleração. Então, a força F', pessoal, olha só, isso aqui, ó, não é F? Então, no lugar do MA, eu vou pôr isso. Então, ele pergunta lá, A, B, C, D ou E? É letra C. 2F. Ok? Então, os exercícios estão resolvidos. Verifique se vocês fizeram correto e me encaminhe, por favor. Até mais, pessoal.